Palmeiras 5, Ponte Preta 1. A gente vai seguir falando desse jogo. Daqui a pouquinho a passagem do Flaco Lopes pela zona mista da Arena Barueri. Mas antes tem informação, hein? O nosso Raul Oliveira não deixa nada passar. E ele me manda aqui que tem mais uma mudança na lista da seleção brasileira, hein? Informação de última hora. Sai Casemiro, do Manchester United, cortado por lesão. E entra o atacante PP, do Porto. Mais uma alteração na lista do professor Dorival Júnior, hein? Ele já perdeu o Ederson, goleiro. Marquinhos. Martinelli. Isso que eu não estou contando, por exemplo, o Alisson, que também está machucado. Enfim. Militão há muito tempo. Militão também está machucado. Então entrou o atacante PP do Porto no lugar de Casemiro, volante do Manchester United. Mais uma alteração na lista. O Diniz convocou o PP uma vez também. O Diniz convocou. Na última lista do Diniz, o PP estava. Ele vai bem, ele jogou bem agora essa última partida do Porto. Né? Não é o Casemiro. E o PP, ele no Grêmio jogava na ponta, e no Porto às vezes também. No Porto ele jogou até de lateral algumas vezes, mas nos últimos jogos ele está jogando por dentro. Ele está jogando como um meia central. De um lado está jogando o Conceição, que é filho do técnico até, o Francisco Conceição, é filho do Sérgio Conceição. E na esquerda joga o Galeno. É isso. Aí o PP está jogando por dentro, né? Atrás do Evanilson, centroavante brasileiro, ou do Taremi, do iraniano. Então o Porto, que deu trabalho para o Arsenal aí na Champions, perdeu nos pênaltis. O PP está jogando como um meia mesmo, né? Jogando centralizado. E acho que até a escolha dele, que não é um volante como o Casemiro, porque tem bastante volante ali, né? O Dorival, na lista inicial, tem o André, tem o Pablo Maia, tem o Douglas Luiz, tem o Bruno Guimarães e tem o João Gomes. Vai precisar defender, meu. Tem 5 ali, né? Não, mas depois saiu a lista lá da Inglaterra. É bom pro volante lá, viu? Porque coisa... José Manuel de Barros na cabine da Jovem Pan. Tá aí, alteração, mais uma mudança na lista do professor Dorival Júnior, entrando o PP do Porto na vaga do Casemiro, Zé. Bom, em relação aí aos jogos da seleção brasileira, coitado do Dorival Júnior, né? A gente faz tanto tempo que queria adversários europeus fortes, né? Como ele vai ter agora Inglaterra e Espanha. Aí ele não tem Militão, não tem Marquinhos, agora não tem Casemiro, né? E aí o Martinelli também, que é um jogador que tem se destacado no futebol europeu, e uma contusão atrás da outra e atrapalhando demais. No jogo do Arsenal contra o Porto, eu até imaginei lá no final do jogo, falei, rapaz, será que ele não convocou o cara errado? Chamou o Galeno, que não jogou nada contra o Arsenal, e o PP, que arrebentou, não havia sido chamado, né, para aquele jogo. Mas o PP mandou bem naquela partida, né? Com base naquela partida, merecia mais até do que o Galeno. Não sei se o Galeno sentiu exatamente essa convocação, porque ele vinha jogando bem, vinha fazendo gols, assistências, vinha se destacando na equipe do Porto, né? Então, o Dorival são jogos de muita pressão, início de trabalho, e a seleção tão desfalcada. Daqui a pouco ele pode até pensar no PP, tem o Ian Couto ali para lateral, mas quem sabe até pensar no PP. A zaga ali ficou meio desfalcada também. Não sei ali se ele vai trabalhar com 2 canhotos. Vamos falar de seleção brasileira, como a gente acabou de trazer essa informação. Casemiro cortado por lesão, Casemiro, volante do Manchester United, entra PP, atacante do Porto. E a gente lembrou aqui algumas ausências, como Ederson, Alisson, a gente puxou, né, Bruno? Martinelli. O Neymar mesmo, Neymar, Militão. A gente esqueceu do Neymar. Quando a gente puxou a primeira lista aqui dos desfalques, a gente só esqueceu do Neymar, né? Marquinhos, Ederson, Alisson. Só isso. Ederson, Alisson, Marquinhos, Militão. É isso. Casemiro agora, Neymar, Martinelli, muito jogador que... A gente apontou vários, mas a gente acabou esquecendo do Neymar. Preocupa pro Dorival Júnior esses desfalques todos, é algo que pode atrapalhar. E ainda mais o Dorival, os primeiros 2 jogos dele contra a Espanha e a Inglaterra, não é pouca coisa. Tá louco. O Brasil cansou de jogar contra Andorra, né? Contra Guiné. Aí consegue o jogo na Europa. Inglaterra, pô, maravilhoso. Você vê, esse jogo vai dar o que falar, vai ser a seleção brasileira voltando a ser protagonista. Mas é um jogo arriscado, né? É um jogo arriscado. A Inglaterra vai golear o Brasil? Não acredito nisso, acho que não. Acho que o time da Inglaterra é melhor que o do Brasil, principalmente esse time do Brasil que vai lá. Você vê, sai o Casemiro e entra o PP. Primeiro, são posições diferentes. Segundo, o Casemiro é um cara rodado, um cara experiente, o PP é um garoto. E a Inglaterra vai com jogadores extraordinários, principalmente na parte ofensiva. O Brasil vai sem os seus goleiros mais fortes.
uma série de situações difíceis. Não acredito que a Inglaterra dê uma goleada no Brasil, mas é um jogo de risco, um jogo perigoso, porque se o time inglês acertar uma boa jornada, jogador por jogador, time por time, porque o time da Inglaterra está aí já faz tempo com o Southgate, sim, inclusive já disputou a Copa do Mundo, é um jogo de risco, é um jogo complicado para o Brasil. Às vezes você se supera, também você não está levando, né, o cara que joga no desafio ao Galo. Mas é uma diferença considerável. É um jogo realmente bastante arriscado esse do próximo final de semana. Eu considero individualmente o time da Inglaterra o segundo melhor de hoje de seleção, abaixo só da França. Acho que os dois são melhores que a campeã do mundo, a Argentina, falando individualmente, né? O Brasil acho que tem um bom elenco, acho que sempre aqui é 8-80, né? Ou você é o melhor ou você é uma porcaria. Acho que não é nem uma coisa nem outra. É um time que, se estiver bem ajustado coletivamente, ele é competitivo. A gente tá, na Copa do Mundo, o Brasil chegou como candidato, como um dos candidatos ao título. Então, ele bem e coletivamente, contando com seus principais jogadores, é um time competitivo, mas está bem desfalcado. Isso foi uma das coisas que também atrapalhou o Diniz. O Diniz também muito desfalque também durante a sua passagem. Inclusive o Paquetá não estava, que eu acho que foi uma bobagem da CBF deixar ele de fora. O próprio Vinícius Júnior teve 2 contusões nas 3 datas FIFA com o Diniz. Isso também atrapalhou. O Neymar, né? O Neymar, machucou num jogo da seleção, inclusive. Eu só acho que o Dorival ele poderia ter sido assim, mais prudente em algumas coisas. Porque a gente sabe, é o primeiro jogo dele, mas a gente sabe, e ele sabe, claro, ele é super experiente, que aqui as coisas são medidas por resultado. Não adianta dizer, não, ele vai ter tempo, é o primeiro jogo, queremos que renove mesmo. Não é assim. A gente sabe que se perder da Inglaterra, perder da Espanha e não ganhar a Copa América, vai ter uma cornetagem muito forte em cima dele, já vai complicar muito o trabalho dele. Então, ele está com muitos desfalques, então aí não é culpa dele. Só acho que em algumas posições, o goleiro e o zagueiro principalmente, que ele poderia ter sido assim, um pouco mais prudente no sentido de levar jogadores experientes. Ele está sem o Alisson e o Ederson. Eu levaria um goleiro mais experiente. Ele tem 3 que nunca jogaram pela seleção. O Bento, que já foi convocado, mas não jogou, e os 2, Rafael e Léo Jardim. Rafael é experiente, mas nunca jogou na seleção. Léo Jardim já jogou em Portugal, na França, mas nunca jogou na seleção. Eu levaria, por exemplo, o Everton, mesmo em uma fase. O Everton também. Tá mal. O Everton, Cássio e Neto. O Neto que joga na Premier League. Eu levaria um cara mais experiente. O Everton tá mal, mas ele tá acostumado a jogar na seleção. Não é novidade para ele. Ele vai jogar tranquilo. Ele pode não tá no seu melhor momento. Então eu teria essa prudência. E na zaga também. Né? Ele perde Marquinhos, perde Militão. Ele vai ter, na teoria, o Gabriel Magalhães, que vinha jogando com o Diniz. E o outro zagueiro vai ser estreante também. O Beraldo, ou o Fabrício Bruno, ou o Murilo. Eu levaria, por exemplo, o Bremer da Juventus. Um cara também já experiente, já esteve na Copa, está na Itália há bastante tempo. Assim, eu tomaria cuidado para colocar os mais rodados possíveis para esse jogo. Para não ter risco, assim, para diminuir o risco de tomar uma pancada ali. Então, nesse primeiro jogo, eu colocaria os mais experientes ali. O Beraldo, ele pode jogar pela direita. Para mim, ele é o melhor dos zagueiros que tem o Brasil ali. Sim. Ele pode jogar na direita, apesar de ser canhoto. Na base do São Paulo, ele jogava com o Luizão. O Luizão que está no West Ham B. O Luizão é canhoto. E o Beraldo jogava na direita no Sub-20. E jogava muito. O Beraldo é um craque da posição ali. Mas é um garoto que vai fazer o seu primeiro jogo na seleção. Então eu teria um pouco mais de prudência. E para o time titular, eu escalaria o mais experiente possível. Para tentar minimizar riscos. Porque aqui as coisas são muito medidas para o resultado. Se ele toma uma pancada da Inglaterra, ninguém vai considerar, mas estava desfalcado, é o primeiro jogo, já vão começar a cornetar o cara no primeiro jogo. Aqui, amistoso e eliminatório e Copa América não vale nada quando você ganha. Quando você perde, vale bastante, né? O Diniz durou 6 jogos porque perdeu. Se tivesse vencido, ele estaria lá na seleção agora e não o Dorival. Mas perdeu, então tiraram. E o serve para o Dorival. Se ele não ganhar, daqui a pouco vão querer tirar o Dorival também. Então seria importante não ter resultados ruins no início. São 3 goleiros do futebol brasileiro. Bento do Atlético Paranaense, Léo Jardim do Vasco, Rafael do São Paulo. Zagueiros, Beraldo, tá voando no PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Fabrício Bruno do Flamengo, Murilo do Palmeiras. Eu falei, o Beraldo tá voando lá no PSG, tá jogando muito. Fabrício Bruno, é uma experiência nova. Murilo, experiência nova. É tudo muito novo, né? A gente vai ter uma dupla de zaga inédita, que não teve ainda essa experiência de jogar na seleção, e um goleiro do futebol brasileiro, que também não teve essa experiência de ser titular, né? Acho que o Bento não foi titular ainda, né? Ele não jogou nenhum jogo. Não jogou nenhum jogo. Logo o ataque, você tá falando de um ponto nevrálgico. Olha o ataque dos caras, pô.
Eles devem jogar o normal Bellingham, Saka, Harry Kane e Phil Foden. Olha isso, cara. É o natural, né? Não, olha que doideira isso aí. Pode ganhar? Pode, mas poxa, né? Mas esses caras, eles toda semana estão jogando Champions League, estão jogando Premier League. Cara, é uma doideira, uma coisa de maluco. O outro lá, o Kane, não ganha nada. Meu Deus do céu, o cara tá batendo tudo quanto é recorde de gols lá na Alemanha. Se o time não tá bem, não é problema dele. Né? O 31 Foden, gols. O Foden é uma Pedro Henrique Sperber falou aqui no ponto. Mas um cara que uma rodada, o Guardiola considera o jogador taticamente mais importante do time do Guardiola. O Bellingham tá jogando no Real Madrid como se estivesse no quintal da casa dele. O Saka joga 500 deitando e rolando no líder do campeonato inglês. Ou seja, nossa, sabe? É bom tomar cuidado. É bom realmente tomar cuidado porque a gente não sabe o que pode acontecer. De repente dá uma zebra e ganha, melhor, ótimo para eles, ótimo. Quem vai torcer contra o Dorival Júnior? É impossível. É um ser humano maravilhoso. Mas é um jogo de alto risco para o Brasil, sem dúvida. E o Dorival, que chegou na seleção com um discurso, eu gosto muito do Dorival, mas ele chegou, não vamos fazer uma mudança tão radical, não dá para a gente fazer uma mudança radical de primeira. Eu acho que com esses nomes aqui são bons nomes, mas é a primeira convocação de muitos aqui, acho que a exceção é o Bento e o Gabriel Magalhães, desses nomes que eu citei, que já foram chamados antes. Goleiros e zagueiros. São bons nomes, mas é uma experiência nova para todo mundo, né? E aí você vai ter pela frente Inglaterra e Espanha. O Gabriel Magalhães eu acho que vai jogar com absoluta naturalidade. Ele tem uma personalidade muito forte, ele é um jogador, esse acho que não vai ter problema. Titular nos 6 jogos com o Diniz. Eu acho que é melhor faz ele e o Beraldo, eu acho que dá uma diminuída. O Beraldo, todo tipo de emoção que ele tinha que passar já passou, tem uma imagem maravilhosa dele, primeiro jogo da Champions, ele está deslumbrado, né? Mas já deu uma melhoradazinha. Goleiro, acho que aí não tem muito o que fazer, né? E colocar jogador malaco velho. Começa a acontecer um negócio meio complicado, pelo menos você trava o jogo. Enfim, mas é um risco muito grande esse jogo. Nas laterais, Bruno, eu acho que todos foram convocados já em alguma oportunidade, né? Danilo da Juventus, Ian Couto, Girona, o Ian foi convocado pelo Diniz. Chegou a jogar. Inclusive. Ayrton Lucas do Flamengo foi convocado, agora não lembro se o Ayrton jogou, acho que chegou a jogar. Jogou 2 jogos. Chegou a jogar com o Ramon Menezes. E o Wendel, do Porto, também foi chamado. Uma vez pelo Tite, mas não jogou. Aí. E o Ian tem 2 jogos, assim, dos laterais o Ian jogou 2, o Ayrton 2 e o Wendel nenhuma. Só o Danilo que jogou bastante na seleção. José Manuel de Barros, hein? É uma seleção com várias caras novas. Dá para escalar essa seleção, Zé? Tá fácil? Então, eu acho que o Dorival tinha na cabeça, assim, essa seleção do jeito que o Flávio falou, de colocar os mais experientes, começando com o Ederson, aí ele se machuca. Aí Danilo, o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, aí o Marquinhos se machuca, né? E a esquerda, pelo jogo contra o Arsenal, aí acho que o Wendel levaria vantagem nesse momento, porque ele conseguiu marcar o Saka. E no jogo, no confronto Brasil e Inglaterra, ele vai ter que marcar o Saka de novo, né? Aí ele começaria com Casimiro, aí ele poderia escolher lá o Bruno Guimarães, talvez o Douglas Luiz, fazer ali 3 jogadores de mais marcação, aí o Lucas Paquetá, enfim, há outras opções também para formar esse meio campo da seleção brasileira. No ataque ali, Rodrigo, Vinícius Júnior e mais um, se o Richard estiver bem fisicamente, quem sabe ele, se não outro jogador, mas sem a contusão, quem sabe o Martinelli também seria uma opção para ele, né? Acho que ele pensou em fazer essa seleção, né, que o Flávio falou aí, colocando alguns jogadores experientes, de repente o Danilo fazendo ali, orientando ali o sistema defensivo. Ele perdeu muita gente, os caras começaram, esses experientes que seria a base do time dele, ele começou a perder, Ederson, Danilo, Marquinhos, agora Casemiro e por aí vai, né? O jogador que atua na Premier League, por exemplo, né? O Gabriel Martinelli também está fora do jogo, apesar que ali tem um Vinícius Júnior, não é tanto o problema, né? A gente até deixa de lado o Neymar, que já sabia, né, que ele não ia poder contar mesmo. São jogadores que se machucaram agora, recentemente, que o Dorival contaria com esses caras e de repente estão ausentes para jogos importantes ali, que pode ser uma apresentação, né, do trabalho dele à frente da seleção brasileira. Agora com o Dorival vai ser diferente, a seleção vai estar mais forte e são 2 jogos de risco mesmo para o Dorival Júnior, para a seleção brasileira. Tomara que dê certo, porque os julgamentos são muito, muito rápidos em cima de
resultados nesse momento. Daqui a pouco ele nem vai ter muito tempo para trabalhar. Acho que em junho o Brasil vai ter o México, mas aí já é pré-Copa do América, né? Já com a seleção convocada para a Copa América, mas tomara que ele consiga montar uma equipe bem legal. Eu apostaria nos jogadores experientes de futebol europeu, se não de idade, né? Já que eles estão se contundindo, mas pelo menos jogadores. Contra a Inglaterra, por exemplo, utilizaria o máximo de jogadores com experiência no futebol inglês.